A gente vive em períodos complicados em Fortaleza. A gente falou um pouco sobre isso na escola dominical. A gente vive um tempo hoje em que a criminalidade tem um certo nível de liberdade para agir contra as pessoas. A gente às vezes sai na rua e tem medo porque as pessoas colocam bombas em viadutos, porque há pessoas que queimam ônibus, porque existem pessoas que queimam concessionárias, que queimam oficinas, que queimam carros em garagens de shoppings. Você sai de dia e você não sabe se volta à noite. Você sai de noite com quase certeza que não volta de dia. Você sai muitas vezes com medo. Não anda por aqui, não vai por ali. Você fica atento aos horários, você fica atento com as companhias, você fica atento à sua volta, porque a gente vive imerso em um mundo de violência. Abacuque se viu no mesmo universo. Ele se viu rodeado de violência. É o que ele diz no verso 2. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Gritarei a ti violência e não salvarás. Abacuque está brigando com Deus. Abacuque está em conflito com o Senhor. Abacuque evidencia aqueles momentos de lamento em oração em que a gente parece que está contra Deus. E a gente tenta brigar com Deus. E diz, Deus, até quando? Até quando eu vou gritar para o Senhor que tem violência à nossa volta? E o Senhor não vai fazer nada. E o Senhor não vai me salvar. Você já passou por esse tipo de momento, parecido com o momento do profeta, em que você gritou para Deus, em que você falou com Deus, em que você se derramou para Deus, e você disse, Deus, até quando eu vou falar com o Senhor, eu vou expor as dificuldades à minha volta e eu não vou ouvir nada como resposta? Até quando, Deus, eu vou gritar violência e o Senhor vai ficar sem trazer salvação, sem trazer livramento? As coisas podem ter dado errado na sua vida. Você pode ter passado por momentos, por dificuldades, em que você correu para Deus em oração, e você orou, e você pediu, e você clamou, e nada aconteceu. E aparece outra dificuldade, e você pede ajuda a Deus, você se ajoelha, e você fala, e as coisas continuam iguais. E você se pergunta, até quando? Até quando eu vou viver esse tipo de vida em que eu me prostro diante de Deus, peço para que Ele me ajude nas minhas circunstâncias, a violência à minha volta e não existe livramento fornecido pelo Deus? Então para que orar? Então para que pedir coisas a Deus? Então para que correr para o Senhor? Se eu não percebo nada mudando à minha volta. O profeta está brigando com Deus. O profeta está orando a Deus em desespero. Ele pergunta, por que é que o Senhor faz então que eu veja a maldade e a opressão à minha volta? Por que é que o Senhor deixa que eu perceba a destruição e violência que estão diante de mim? As contendas, os litígios, os conflitos, as pessoas não se amam, as pessoas não se relacionam bem, é assalto, é morte, é violência. Dentro das famílias as pessoas não se dão bem, os casais brigam, os filhos obedecem aos pais, as pessoas processam as outras injustamente, contratos não são cumpridos, crimes acontecem, assassinatos, roubos, tudo parece que está dando errado em volta de Abacuque. E Abacuque corre para Deus. E Abacuque não escuta nada de Deus. E Abacuque lamenta diante de Deus. Senhor, até quando? Até quando? A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio se coloca em volta do justo e perverte a justiça. O bom está sofrendo. Os homens justos estão sendo ignorados por Deus, segundo Abacuque. Talvez Abacuque verbalize de forma concreta um sentimento abstrato dos nossos corações que nós muitas vezes não temos coragem de verbalizar. Você tem medo de falar essas coisas para Deus. Você não tem coragem de chegar diante de Deus e colocar Deus na parede, como Abacuque parece estar fazendo. Mas é interessante que Abacuque começa o livro dizendo que ele está registrando uma mensagem. E até agora, é só Abacuque que está falando. O verso 1 diz, a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. E aqui quem está falando é o próprio Abacuque. É interessante que Abacuque não parece estar necessariamente validando o seu comportamento. E dizendo que, olha, vocês têm que colocar Deus na parede, hein? Você tem que chegar em Deus e dizer, Deus, até quando? Parece que Abacuque vai registrar uma mensagem que recebeu por causa de algo que falou para Deus. E é interessante que no verso 5, Deus responde a Abacuque. E Abacuque, que reclamava que Deus não dizia nada para ele, Deus se manifesta e começa a dizer para Abacuque não algo que ele queria ouvir, mas algo que ele precisava ouvir. E Deus responde que, na verdade, foi ele quem enviou o povo babilônico contra
o povo de Israel. De que o mal que estava em volta de Abacuque não era algo que Deus estava ignorando. De que a maldade em torno de Abacuque, que a violência, a injustiça, não eram coisas que aconteciam porque Deus estava leniente a respeito da realidade. De que Deus não estava nem aí, de que Deus não estava ligando, de que Deus não se importava. Na verdade, o próprio Deus estava coordenando, administrando e fornecendo aquele sofrimento ao povo de Israel. Não é o tipo de coisa que você quer ouvir quando você chega diante de Deus, perguntando até quando. Deus responde a partir do verso 5. Vede entre as nações, e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos que os leopardos e mais ferozes que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência. A sua vanguarda irrompe com o vento oriental. Ajuntam cativos como areia. Debocham dos reis e zombam dos príncipes. Riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados. Esses cujo Deus é o próprio poder. Abacuque pergunta a Deus até quando ele ia perguntar a Deus e questionar Deus pela violência à sua volta. Até quando ele ia falar e Deus não ia livrá-lo. E Deus responde que, na verdade, no verso 6, ele é quem estava levando os babilônios. Ele é quem era o responsável por aquele caos à volta do povo de Israel. Você já parou para pensar na possibilidade de Deus ser o responsável pelo caos à nossa volta? Você já parou para pensar na possibilidade dos viadutos explodindo, dos ônibus queimados, serem mão de Deus? A gente geralmente pensa que o mal, as coisas ruins que acontecem, sempre vem diretamente do diabo. O capeta que está agindo, o diabo que está atuando. E claro, o diabo atua no mundo certamente. Às vezes o diabo nem precisa dar uma forcinha. A maldade do coração do ser humano já é suficiente para fazer coisas ruins. O verso 11 diz que eles, porém, são culpados. Estes cujo Deus é o próprio poder. Aqueles que agiam mal, os homens violentos, os guerreiros aqui, carniceiros que viriam contra Israel, eram culpados de sua maldade. Deus iria punir os babilônios, porque era culpa deles o mal que eles produziam. Mas misteriosamente, esses homens culpados de seu mal trabalhavam também para Deus. É como aquele paradoxo que a gente encontra em Jó capítulo 1, em que Deus prova Jó, mas é o diabo o agente da provação de Deus. Às vezes a gente acha que todo o mal que acontece à nossa volta acontece porque Deus dormiu. Acontece porque de alguma forma Deus está alheio àquilo. E se as coisas vão errado à minha volta, se as coisas não dão certo, se há maldade, se há crime, se há ônibus pegando fogo, talvez Deus não esteja vendo. E quando Deus perceber o que está acontecendo, ele vem e resolve. Mas os criminosos são culpados. Os milicianos são culpados. Serão punidos por Deus. Os criminosos que aterrorizam e matam pessoas são culpados. Está no verso 11. Eles serão culpados. O Deus deles é o poder. Eles agem como seres livres e conscientes, fazendo mal. Devem ser punidos pela força civil. Devem ser punidos por um Deus justo que dará punição às pessoas que se entregam a esse tipo de comportamento. Mas ainda assim, eles foram enviados por Deus. Talvez você tenha dificuldade de entender intelectualmente, conciliar filosoficamente, como é que funciona eles serem culpados e livres agindo e Deus ser soberano nesse processo. Eu posso lhe dar a resposta aqui de $1 milhão. Ninguém sabe como é que isso funciona, que a Escritura não ensina, Deus não quis revelar esse processo. Talvez nos céus a gente veja as coisas como Deus vê e entenda. O que a gente sabe é que existem duas verdades, como 2 trilhos de um trem, em que esses homens são culpados, mas Deus é soberano. Foi Deus quem entregou essa maldade ao povo de Israel. E esse é um aspecto do mal que muitas vezes a gente ignora. As nossas tentativas de dar respostas ao problema da maldade geralmente excluem Deus. E diz, por que existe mal no mundo? A gente diz, é culpa do livre-arbítrio. Existe mal no mundo porque a gente é mal, o homem é mau, é o diabo, é a serpente.
Mas o mal não foi um erro de Deus. O mal é a criação do ser humano. O mal surgiu porque nós produzimos a maldade. Mas isso não saiu do plano de Deus. Os filósofos cristãos, as pessoas que lidam constantemente com a apologética, têm respostas muito profundas para dar acerca da questão do problema do mal. Não é? Os antigos filósofos falavam da teodiceia, né? Como é que eu justifico um Deus bom e poderoso que permite a maldade no mundo. A gente não quer lidar com esses aspectos filosóficos, algo parecido aqui. Isso é um assunto para uma escola dominical, umas 3 ou 4, com perguntas de vocês para a gente poder solidificar isso filosoficamente na cabeça de quem tem dúvida. Eu não estou tentando fazer aqui uma resposta ao argumento dos ateus. A questão é que nosso coração, e é nisso que eu quero tocar hoje, o nosso coração precisa entender que o mal não é um deslize do soberano. O mal muitas vezes pode ser algo enviado pelo próprio soberano. Como é dito aqui, do verso 5 ao verso 11. Abacuque não gostou da resposta. Porque Deus diz para ele que ele está enviando aqueles homens maus que trazem violência contra o povo de Israel. E Abacuque, do 12 até o versículo 1 do capítulo 2, responde a Deus. E responde com revolta. Abacuque está revoltado contra Deus. Mas ele trata Deus com o respeito que Deus merece. Ele diz a partir do verso 12: Ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos. Ó Senhor, puseste este povo para juízo. Ó rocha, tu o estabeleceste para correção. Tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e não podes contemplar a maldade, porque ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele. Abacuque está indignado, porque o povo babilônio era um povo anti-Deus, o povo babilônio era um povo maldito. Era um povo que se entregava ao pecado, se entregava ao erro, se entregava à maldade. Os babilônios eram, junto com os assírios, os povos mais violentos daquela época. Eles matavam crianças sem dó, matavam mulheres sem dó. Era um exército tão violento que sentia prazer em fazer boliche com a cabeça de soldados. E eles pegavam, empilhavam cabeças decepadas de soldados mortos e brincavam de boliche com isso. Não eram os criminosos, era o exército que fazia isso. Era um exército extremamente violento, cruel, vil, de pessoas que odiavam Deus, odiavam Israel, odiavam a santidade, e Deus os estava enviando contra Israel. E a pergunta de Abacuque é: mas Deus, logo eles, logo isso, logo essas pessoas más, cruéis, vis, tu és santo, o Senhor é puro. Como é que o Senhor, sendo um Deus tão puro, nos coloca diante de pessoas tão ímpias, tão vis, para nos condenar? Continua no verso 14. Tratarias os homens como peixes do mar, como animais do mar que não tem quem os governe? É como se ele estivesse dizendo: Deus, você está tratando a gente como se não tivesse Deus. Você está nos tratando como se o Senhor não existisse. Somos uns peixes no mar, a gente é areia no vento, não tem ninguém que nos governa. Por que farias isso conosco, Senhor? Ele diz no verso 15: o adversário levanta a todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incensos à sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas, e a sua comida é farta. Por acaso continuará eles esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Abacuque está se queixando de Deus por causa da violência à sua volta, por causa do povo mau e ímpio que vem contra o povo de Israel, que foi enviado pelo próprio Deus. Abacuque reclama, Abacuque lamenta, Abacuque questiona Deus e dá argumentos contra a atitude de Deus e diz: mas eu permanecerei na minha torre de vigia, na minha atalaia, esperando para ouvir a resposta do Senhor. É interessante a dinâmica da conversa de Abacuque com Deus. Nesse primeiro capítulo, Abacuque está conversando com Deus, Abacuque questiona Deus, Deus responde fora daquilo que Abacuque queria, Abacuque responde de volta e para ouvir. Abacuque está mais interessado no que Deus tem para dizer do que no que ele tem para falar. Até porque nos primeiros 2 capítulos, que é o centro da mensagem desse diálogo com Deus de Abacuque, você tem 2 pequenos momentos de fala de Abacuque, e Deus é quem mais se expressa aqui
no livro, tanto que ele começa como o registro de uma mensagem. A fala de Abacuque é só uma desculpa para a gente entender o que Deus tem para dizer. Porque no fim das contas, orar, às vezes, diz mais sobre ouvir do que sobre falar. Diz mais sobre nos conformarmos àquilo que Deus tem para as nossas vidas do que convencer Deus acerca daquilo que queremos. Deus responde a Abacuque. E o interessante de quando a gente briga com Deus é que muitas vezes a melhor coisa é perder. A melhor coisa para um homem que briga com Deus é perder para Deus. E quando ele perde para Deus, ele se dobra diante de quem Deus é e da grandeza do Senhor. Deus se digna a explicar para Abacuque por que é que aquele mal estava em volta dele. Deus explica para Abacuque por que é que ele enviou o povo ímpio da Babilônia contra o povo santo de Israel. E o motivo é muito simples. O motivo era o orgulho e o pecado. Deus envia um povo ímpio e violento contra o povo de Deus, porque o povo de Deus era orgulhoso e pecador. E Deus ia usar um povo ímpio e infiel e indigno como um instrumento dele para punir o povo de Israel. Diz o verso 2 do capítulo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, pois certamente virá e não tardará. Ele está falando sobre a vinda dos povos babilônios. Vede o arrogante. A sua alma não é correta, mas o justo viverá pela fé. Interessante que aqui é um dos versos principais do Novo Testamento, que é citado várias vezes, acerca da nossa justificação pela fé. Os homens de Israel não estavam vivendo pela fé no Messias que viria. Eles estavam vivendo pela arrogância, com uma alma que não era justa. E porque eles abandonaram a fé para abraçar a arrogância, para abraçar o orgulho, Deus estava enviando um povo ímpio e pecador para puni-los e julgá-los. A pergunta que a gente faz diante disso é que, infelizmente, nós não temos um texto bíblico que revele a nós os planos de Deus sobre o que está acontecendo agora. A gente lê sobre Abacuque e a gente sabe o que está acontecendo na vida de Abacuque. Mas hoje nós somos como Jó, porque Jó não leu o livro de Jó enquanto estava sendo Jó. Para a gente é muito fácil, porque a gente lê o livro de Jó, Jó perde esposa, Jó perde filhos, Jó perde tudo o que tinha, Jó fica doente, a esposa manda ele amaldiçoar a Deus. Mas a gente leu que Deus estava provando Jó. Mas Jó não leu que Deus estava provando Jó. E Jó estava no sofrimento no escuro. E Jó sofria sem saber de nada. Jó só tinha uma esperança de que talvez Deus estivesse no controle daquilo. Hoje, nós não temos nada que explique quais são os planos celestiais a respeito do que acontece na nossa vida. Não existe nenhum livro de Abacuque para nós lermos de Deus respondendo por que as coisas dão errado na sua vida. Por que as coisas dão errado à nossa volta? Por que existe tanta violência e maldade nos rodeando? Por que existe criminalidade e facções no seu bairro? Não dá para saber exatamente por quê. Mas o livro de Abacuque nos conta pelo menos um motivo possível para isso. E o motivo possível é que nós podemos ser pecadores e orgulhosos. E que talvez você só possa entrar no seu bairro de vidro baixo e sem capacete porque você é orgulhoso. E talvez na sua vida as coisas não funcionem como você gostaria, talvez os ímpios te rodeiem, talvez a injustiça tome conta das suas relações sociais, porque você não tem vivido pela fé. Claro que eu não posso ser um amigo de Jó, eu não posso lhe dizer que as coisas dão errado na sua vida por causa de pecado seu. Eu não tenho como dizer com certeza, eu não tenho como julgá-lo por isso. Eu não tenho como trazer uma mensagem condenatória diretamente a você. Mas nós podemos juntos pensar de que talvez uma possibilidade para as coisas irem tão mal é que Deus quer nos dizer alguma coisa. Talvez Deus queira nos dizer alguma coisa com 88 homicídios a cada 100 mil habitantes em Fortaleza. Talvez Deus queira nos dizer alguma coisa com dezenas de ônibus queimados. Talvez Deus queira nos dizer alguma coisa com as facções tomando conta de tudo. É um problema de segurança pública? Com certeza. Você precisa de políticas para resolver isso? Certamente. Talvez a gente esteja simplesmente sofrendo injustamente, claro. Mas talvez, Deus queira
nos mostrar aquilo que ele quis mostrar ao povo de Israel nos tempos de Abacuque. Talvez Deus esteja nos humilhando. Talvez Deus esteja mostrando o nosso pecado. Talvez Deus esteja dizendo que nos falta viver pela fé. E porque abandonamos a fé, porque abandonamos a certeza de que a nossa justiça é o Senhor, talvez a calamidade se coloque sobre nós. Às vezes nós fugimos desse tipo de mensagem porque parece muito aquele tipo de coisa que a gente escuta em igreja neopentecostal, né? Que você está doente porque você não deu o dízimo, né? As coisas não vão bem, você não conseguiu a promoção porque você não deu a oferta das primícias. As coisas não estão indo bem porque lhe falta fé, você está doente, é porque você não determinou a sua vitória. Mas a relação não é intimamente assim. A gente não pode trazer relações íntimas entre o nosso comportamento e as coisas darem certo ou errado na nossa vida. Não há nenhuma promessa de que se você agir bem, tudo vai dar certo. E que se você sempre agir mal, as coisas necessariamente vão dar errado. O Salmo 72 é uma oração de por que é que os ímpios prosperam. Às vezes, pessoas que fazem as coisas erradas se dão bem. Às vezes a gente peca, falha e Deus nos abençoa. Às vezes tudo vai bem, a gente está indo bem com Deus, orando, lendo a Bíblia, sendo generoso, e as coisas começam a dar errado. Não há como a gente dizer claramente por que as coisas estão acontecendo. Mas a gente pode ter alguns palpites e tentar se precaver caso Deus esteja querendo nos passar a mesma mensagem que ele passou através de Abacuque. As coisas vão mal à nossa volta. Mas como é que está na sua vida? Como é que está no seu coração? Como é que está o seu comportamento? Porque Deus começa a passar na cara do povo de Israel de que talvez eles não fossem tão diferentes do povo da Babilônia. De que talvez a superioridade moral de Abacuque não fosse tão evidente assim. De que talvez o povo de Israel não fosse tão melhor assim. E de que o povo de Israel se entregava a pecados tão terríveis quanto o povo babilônio se entregava. E que Deus queria mostrar que eles não eram melhores que ninguém. Talvez Deus queira nos mostrar que por mais que a gente se sinta superior, talvez a gente também seja tão ruim no nosso coração como quem queima ônibus. Talvez, dentro da nossa casa, quando ninguém está vendo, com pecados socialmente mais aceitos, nós não sejamos de fato criminosos, mas de fato nós somos tão separados de Deus quanto quem coloca bomba em pilar de viaduto. Talvez isso lhe ofenda. Talvez isso lhe ofenda. Talvez você escute isso e diga, Deus me livre. Eu sou um homem de bem, eu pago minhas contas, eu faço tudo justo. Eu não sou que nem esses vermes aí, esse lixo humano, esse povo não faz coisa direito. E claro, em um nível humano, o que nos separa é muito grande. Mas quando a gente se compara com Jesus, o que nos une também é muito presente. Eu já contei essa história algumas vezes. Um dia eu estava na casa dos meus pais moravam em frente para um bar, não sei se o bar ainda funciona, e eu estava de noite dormindo numa rede, eu não lembro porquê, estava na sala dormindo numa rede, assistindo seriado, Prison Break, lembro até hoje. E eu comecei a ouvir uns gritos lá fora, o povo brigando, não lembro se era de manhã, cedo, ou se era madrugada, tarde, e estavam um gritando com o outro, você é um vagabundo, você é um criminoso. E o cara se ofendeu porque foi chamado de criminoso. Ele disse, eu criminoso nada, porque eu desci para assalto, tu desceu para assassinato. E eu achei aquilo pitoresco, sabe? Minha nossa, o cara se ofendeu de ser chamado de criminoso porque assaltou, enquanto quem acusou, matou. E para mim, o que os unia era muito maior do que o que os separava. Eu não queria andar com nenhum dos dois no recreio, certo? Eu não apresentaria nenhum dos dois para namorar com a minha irmã. Eu não queria ser amigo de nenhum dos dois, porque os dois eram, para mim, criminosos. Porque aquilo que, a gradação moral que eles criaram entre eles, para mim era irrelevante. Porque eles eram pessoas ruins, criminosos. Eu não queria andar com criminoso. Mas quando a gente se compara com Jesus, quando a gente se olha no padrão de Deus, a gente diz, não, mas aquele cara lá é de facção, eu pago as minhas contas. Aquele cara lá ele é criminoso, na cadeia, fazendo coisa errada, arrancando cabeça com facão. Eu amo minha mulher, eu pago minhas contas em dia, eu faço tudo bonitinho, nunca fiz mal a ninguém. E será que Deus olha dos céus pra gente, como eu olhei para aqueles dois, naquele dia, e Deus diz, né, mas ambos estão plenamente separados de Deus. Ambos são orgulhosos, ambos rejeitam Cristo. Ambos querem viver pelo próprio esforço. Não vai ser comparado, no fim das contas, com Hitler. No fim das contas, você não vai ser comparado com um líder de facção. No fim das contas, você vai estar do lado de Jesus. E do lado de Jesus, nenhum de nós é suficiente. E do lado de Jesus, nenhum de nós é justo o bastante. Do lado de Jesus, todos nós estamos no mesmo barco. E se depender de nossos méritos, comparados com Jesus, os líderes de facções e os pais de família
que estão longe de Jesus e que querem viver pelo próprio mérito, vão para o mesmo lugar. Porque no fim das contas, todos nós estamos no mesmo barco. Como o povo de Israel estava no mesmo barco dos babilônios, porque viviam orgulhosos ao invés de viver pela fé. Porque só o que nos separa do pecado, porque só o que nos separa da condenação é a fé. Só o que nos separa da condenação eterna é a fé. Só o que nos separa de estarmos separados e diante de Deus e de estarmos próximos de Deus. A única diferença entre uma coisa e outra é se nós temos fé. Eu também me ofendo com a criminalidade. Abacuque se ofendia com a criminalidade. Deus deixa claro que aqueles homens eram culpados. Deus não aprova a criminalidade. Mas será que nós não deixamos crescer nos nossos corações as mesmas raízes do mal que levam homens para a criminalidade? É o grande absurdo do Sermão do Monte. É quando em Mateus 5, Jesus diz que desejar e adulterar é a mesma coisa. É quando Jesus diz que odiar e matar é a mesma coisa. E quando Jesus diz que aquele sentimento do coração que a gente acha que tudo bem e a gente condena só o ato externo, isso não deveria fazer parte da nossa vida. Porque isso nos assemelha ao mal. Isso nos assemelha aos orgulhosos. Isso nos assemelha àqueles que vivem longe da fé. É isso que Deus diz a Abacuque a partir do verso 5. A gente não vai ler esse trecho inteiro, ele é um tanto longo, mas é Deus falando. Aliás, eu vou ler sim, porque é Deus falando. Então, eu falei que não ia ler e me arrependi, logo em seguida. Verso 5. Além disso, o vinho é traiçoeiro. O homem arrogante não permanece. Seu desejo impetuoso é como o Seol, como a morte. Nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne os povos. Não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra eles? E dirão, ai daquele que acumula o que não é seu? Ai daquele que se enche de bens saqueados? Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer? Então servirás de despojo para eles, visto que despojaste muitas nações. Os outros povos te despojarão, por causa do sangue derramado da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Eles estavam condenando o povo babilônio e eles eram iguais aos babilônios. E não conseguiam ver que eram iguais aos babilônios. Abacuque ora dizendo, mas Deus, a gente é justo, a gente é bom, os ímpios nos rodeiam. E Deus diz que é tudo farinha do mesmo saco. De que eles estavam orgulhosos demais, crentes demais na sua superioridade. E não conseguiam ver o próprio pecado. Verso 9. Ai daquele que admite para sua casa lucros criminosos, para pôr seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. No esforço por você viver vidas financeiras difíceis, você aceita lucros criminosos, aceita suborno, você aceita sonegar os devidos impostos, você aceita receber lucros desonestos, você age para ganhar dinheiro por fora de um jeito que não devia, planejaste vergonha para tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos, pois a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Olha que coisa louca. Ele está dizendo que você construiu a sua casa com dinheiro desonesto. E no último dia, a pedra da tua parede vai clamar contra ti. Você construiu a sua casa, você comprou o seu carro com o dinheiro que você sabia que era desonesto. E no último dia, a roda vai clamar diante de Deus para condenar o teu pecado. O teu volante vai ser testemunha contra o Senhor. As tuas férias vão aparecer do nada, materializadas, vão te condenar. Porque cada vida vivida a partir de um recurso recebido indevidamente será testemunha contra nós no último dia. Ele continua no verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e alicerça na maldade. Acaso não procede do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Aqui ele está falando de exércitos que construíam suas cidades através da violência, através da guerra, através da ira. E ele diz que isso é em vão, é inútil, porque no fim das contas não seriam os povos que encheriam a terra, mas seria o conhecimento da glória de Deus,
que no fim das contas encheria tudo. A gente lê esse texto, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar, mas Deus diz isso contra a gente. De que muitas vezes nós estamos tentando construir os nossos pequenos impérios, fazer o nosso nome, fazer a nossa reputação, ter controle sobre empresas, sobre recursos, sobre dinheiro, sobre grupos, sobre amigos, e no fim das contas, a gente não é nada. E no fim das contas, a gente não é ninguém. No fim das contas, o que vai encher a terra não é o meu nome, não é o seu nome, mas é o nome do Senhor. Nós vivemos inutilmente quando vivemos por nós mesmos. Ele vai no verso 15. Aí daquele que dá de beber ao próximo, adicionando à bebida o seu furor, a sua ira, o embebedando para ver a sua nudez. Terás fartura de vergonha e não de honra. Bebe tu também e expõe a tua expulsão. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cairá sobre a tua glória. E aqui ele está falando de pessoas que contra o outro entregam produtos para que eles possam, de alguma forma, ver a nudez do próximo, ludibriando, usando de recursos vergonhosos para contemplar mais vergonha. E pessoas que, de alguma forma, tentam encontrar satisfação no outro através de embebedá-lo, de drogá-lo de alguma forma. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará. Por causa do sangue derramado, da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Para que serve a imagem esculpida? Aqui ele vai falar da idolatria. Para que serve a imagem esculpida por um artífice? E a imagem de fundição que ensina mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Deus ordena mudez para Abacuque. Deus, no fim das contas, manda Abacuque calar a boca. Deus diz: Abacuque, você está falando demais. Você está falando demais. É parecido com o que Deus faz com Jó. Mas com Jó, Deus estende um pouco mais a coisa. Deus humilha Jó perguntando se Jó estava lá com ele enquanto ele estava fazendo as coisas. E Deus pergunta para Jó mistérios do universo que ninguém poderia responder. Aqui Deus é um pouco mais direto. Deus é um pouco mais mal educado. Deus não estava muito preocupado em preservar os sentimentos de Abacuque. Ele diz que diante desse Deus, toda a terra tem que estar calada. Porque ele é vingador, porque ele traz a sua ira e porque ele derruba os orgulhosos. Às vezes a gente fala demais. Às vezes a gente quer ser que nem Abacuque e acha que tudo bem confrontar Deus. E quando a gente confronta Deus, a gente perde para Deus. Deus diz para Abacuque calar a boca. E Deus diz que toda a terra tem que estar silente diante da grandeza desse Deus. O livro de Abacuque é um livro sobre a grandeza e o poder de um Deus que traz a sua ira e a sua vingança e sua força contra homens orgulhosos. É por isso que a Bíblia diz que ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Você quer ter Deus contra você? A gente lê que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o pastor Augusto Nicodemos lança um livro e a pergunta é: e se Deus for contra nós? E se Deus for contra nós? E se Deus não está do nosso lado? E se Deus está do lado do exército inimigo? E se Deus não está no meu time? Se Deus está jogando com o adversário? Isso no fim das contas o vilão sou eu. Isso no fim das contas quem está errado sou eu. E se no fim das contas eu mereço? Se no fim das contas eu mereço? A gente, quando sofre, quando a gente passa por várias dificuldades, a gente sempre acha que está recebendo alguma coisa que não merecia. As pessoas às vezes chegam para mim e perguntam: Iago, por que é que coisas boas, coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que é que coisas ruins acontecem com gente boa? E a realidade bíblica é que isso só aconteceu uma vez. E ele se entregou voluntariamente, morreu pelos nossos pecados. Algo ruim aconteceu com a única pessoa boa que andou pela terra, foi Jesus. A realidade é que nós sempre recebemos um mal muito menor do que o mal que a gente merece. Todos nós merecemos o inferno. Todos nós merecemos a ira eterna. Todos nós merecemos a condenação justa do Deus vivo. Eu lembro quando eu era de outros contextos religiosos e tinha uma música que eu cantava muito, que eu adorava, se chamava Restitui. A gente cantava: Restitui, eu quero de volta o que é meu.
né? Eu cantava pensando nas meninas que não me queriam, né? Restituir, a menina dava um fora e tal. Aí eu orava para Deus restituir. Nunca deu certo, graças a Deus, né? Mas imagine se Deus fosse responder essa oração. Fosse restituir o que é nosso. Ele mandava ira, ele mandava condenação, ele mandava o inferno, ele mandava o demônio, ele mandava os príncipes da potestade do ar. O que é nosso? O que é nosso é a morte. O que eu mereço? Eu mereço o inferno de fogo flamejante para sempre. Com um demônio enfiando um tridente no meu bucho e virando. É o que eu mereço para sempre. Eu sou ruim, eu sou mau, eu sou pecador. Eu sou igual aos babilônios. Nunca a gente recebe o mal maior do que o que a gente merece. E Abacuque tinha que entender. Abacuque tinha que entender que havia um Deus bom que dava a ele misericórdia. Que havia um Deus bom que não estava punindo para além daquilo que era para o bem de Abacuque. E de que Deus trazia punição sobre o povo de Israel, não para quebrar Israel, não porque odiava Israel, mas porque amava Israel. E que a punição que Deus trazia sobre o povo era simplesmente para livrá-lo do pecado e do orgulho, e para trazê-lo à fé. Deus pune os filhos que Ele ama. E porque Deus ama os seus filhos, Deus vem contra nós, para nos derrubar, para nos mostrar que a gente tem que viver pela fé. O sofrimento, então, no fim das contas, quando chega ao crente, é um favor de Deus. Porque é Deus nos calando, é Deus nos ensinando, é Deus nos humilhando. Quando as coisas vão mal à nossa volta, não é um tempo da gente, como Abacuque, presunçosamente, questionar Deus até quando. Mas é um tempo da gente responder, como o capítulo 3 de Abacuque. Muitos teólogos acreditam que o capítulo 3 de Abacuque foi escrito muitos anos depois de Abacuque 1 e 2. O estilo literário é diferente, o tipo de texto é muito distinto, a impressão que dá é que deu um tempo até que Abacuque escrevesse, tanto que existe uma pausa aqui, como se fosse um adendo ao livro, como se fosse um pós-fácio. Diz no verso 1 do capítulo 3, oração do profeta Abacuque, à moda de Signote, não é? De Sigionote. Diz no final, no versículo 19, ao regente de música para instrumentos de corda. Ele escreve uma música depois disso aqui. E eu acho que a última coisa que eu faria, depois de uma surra dessa de Deus, era escrever uma música. Não é um tipo de coisa que eu faria. Mas é interessante que muitas vezes, quando Deus fala conosco, é interessante responder a Deus com louvor. É por isso que geralmente se canta uma música depois da pregação. Não é para cumprir tabela do que geralmente é o cronograma das igrejas por aí. É porque é interessante a gente ter um momento para responder aquilo que a gente ouviu por esse tempo. E Abacuque responde a Deus por aquilo que ouviu. E ele canta: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque fala de avivamento. Abacuque pede um avivamento da parte de Deus. O avivamento para Abacuque tem basicamente duas características. Para Abacuque, um avivamento é a obra de Deus ser conhecida e a misericórdia de Deus se manifestar num tempo de ira. A obra de Deus estará avivada, então, é Deus está sendo conhecido. É o nome de Deus está sendo propagado. Abacuque está no contexto de ira, existem nações vindo contra Abacuque, violência, injustiça, e Abacuque está pedindo a Deus para que o povo conheça o seu nome. Ele está pedindo a Deus que a misericórdia alcance o seu povo. A oração de Abacuque muda de tom, então. Deixa de ser o até quando, para se tornar um Deus faz o teu nome conhecido. Deixa de colocar Deus na parede, para se tornar um tem misericórdia, ao invés de ira. Abacuque se humilha. Abacuque pede por avivamento. Abacuque quer que o nome de Deus seja conhecido no meio do povo. Deveria ser esse sentimento que o sofrimento deveria inspirar em nós. Períodos de insegurança, de calamidade, de caos urbano, deveria fazer com que nós nos dobrássemos diante do Senhor, pedindo misericórdia ao invés de ira. Pedindo para que esses momentos acabassem, pedindo para que Deus nos traga segurança, para que Deus nos dê paz, mas acima de tudo, que Deus nos faça conhecer o seu nome. Que nesses períodos nós nos voltemos mais para a palavra do Senhor. Que para cada ônibus queimado seja um período a mais de oração. Para cada medo de sair de casa, um tempo a mais lendo a palavra do Senhor. Para que o nome dele seja conhecido no nosso meio. Para que o nome dele seja aquecido nos nossos corações.
Porque o período de calamidade é um período de correr diretamente para Deus. Não correr de Deus, mas correr ao Deus, santo e bondoso. Parece que fez sentido Deus enviar os babilônios contra Israel. Fez sentido porque foi assim que Deus humilhou Israel. Foi assim que Deus fez um profeta que começa orgulhoso ficar de joelhos. A melhor coisa é perder para Deus. A melhor coisa é ser quebrado por Deus. A melhor coisa é Deus ver o nosso orgulho e Deus saber exatamente o que é que Ele precisa fazer para nos colocar no chão. Deus nos derrubar para a lona. Ah, irmãos, vocês não têm noção de quão maravilhoso é ser espancado pelo divino. E Deus tirar a gente do tatame derrubado, mas transformado. Quando Deus quis mudar Jó, quando Deus quis mudar Jó, Deus matou os filhos de Jó. Quando Deus quis mudar Jó, Deus tirou os bens de Jó. Deus acabou com o casamento de Jó. Até que as coisas se restaurassem mais à frente. Quando Deus quis tocar Jacó, Deus deixou Jacó manco. Jacó tinha uma saúde plena, provavelmente, e Jacó passou o resto da vida manco. Porque Deus quis tocar em Jacó. Quando Deus quis salvar o seu povo, Deus matou o seu filho. Deus tem um jeito dele de fazer as coisas. Deus às vezes manda doença. Deus às vezes manda assalto. Deus às vezes manda desemprego. Talvez você vá falir. Talvez você nunca case. Talvez eu leve seu filho. Talvez as coisas saiam do controle completamente. Talvez as coisas entrem num estado em que você olha para o céu e só sabe perguntar até quando. Deus tem um jeito dele de derrubar a gente. Por isso que o orgulho é uma coisa tão terrível. Por isso que o pecado é uma coisa tão terrível. E por isso que é maravilhoso estar diante do Senhor. Porque Ele sabe exatamente o que é que a gente precisa para estarmos de joelho diante dEle. Ele não vai deixar que nós adoremos o nosso próprio poder. Ele não vai deixar que, como filhos dEle, a gente viva exatamente como a gente quer. Porque Ele vai tirar, às vezes, o que a gente mais gosta. Ele vai nos privar, às vezes, do que a gente mais desejaria. Talvez Ele leve aquilo que a gente mais ama, justamente para nos trazer para mais perto dEle e para afinar a compreensão que a gente tem da existência dEle. Porque Ele é aquilo de mais valioso que a gente tem. Porque a obra de Cristo é aquilo de mais sublime que nos foi dado. E se a gente perde de vista quem é o Senhor, que Deus quebre os meus tornozelos. Que Deus me leve para a lona. Mas que Ele me ajude a vencer as idolatrias dessa vida, para que eu possa, assim como Abacuque, me dobrar diante dEle e acreditar que, apesar das dores dessa vida, há um Deus maravilhoso me trazendo para mais perto dEle. Ele continua dizendo que Deus veio de Temã e o santo do monte Parã, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem de sua mão, o esconderijo da sua força está ali. Ele passa 4 versículos louvando o nome do Senhor. E a partir do verso 5, ele começa a falar sobre como esse Deus é grandioso até em trazer o mal sobre as nossas vidas. Diz no verso 5, a peste vai adiante dele, a praga destruidora o segue. Para e mede a terra, olha e sacode as nações, os montes antigos se destroem, as velhas colinas se abatem, o seu andar é assim desde a eternidade. Vejo as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, quando andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? O teu arco está completamente descoberto. A tua aljava está cheia de flechas. Divide a terra com rios. Os montes te vêm e se contorcem. A inundação das águas passa. O abismo faz ouvir a tua voz e levanta as mãos bem alto. O sol e a lua param nas suas moradas. Ante o lampejo das tuas flechas que voam, ao brilho intenso da tua lança resplandecente. Marchas pela terra com indignação. Trilhas as nações com ira. Sais em socorro do teu povo, para salvamento dos teus ungidos. Despedaças o líder do povo ímpio, descobrindo-lhe por completo os fundamentos. Deus traz condenação e ira contra os ímpios. Deus é um Deus glorioso que traz a condenação justa a esse povo pecador, mas que protege, no fim das contas, o seu povo. No fim das contas, a ira que os povos
ímpios que os homens que odeiam Deus trazem contra a igreja é uma fagulha da ira que eles receberão do Deus justo e vivo que punirá os povos pela sua maldade. As cabeças que os muçulmanos radicais arrancam dos cristãos que pregam o evangelho não é nada comparado com o furor do Deus vivo que virá na eternidade contra aqueles que se levantam contra a igreja. Ele continua falando a partir do verso 16. Quando eu ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído. A fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram. Aguardei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Abacuque encontrou certeza em um juízo que é escatológico. Ler o livro do Apocalipse às vezes é aterrador. Fala de taças, fala de ais, fala de condenações, de selos abertos. O livro do Apocalipse assusta, mas não deveria nos assustar. Ele deve assustar aqueles que vão contra Deus, aqueles que são inimigos do Senhor. Aquele que está diante de Deus é aquele que, ainda assim, está em silêncio, mas ele espera um dia de angústia que não é dele, que é dos outros, que é dos ímpios. Mas ainda assim, as coisas podem dar errado à nossa volta. Ainda assim, a gente pode ter ira e condenação à nossa volta. E por isso o verso 17, até o versículo 19, existe talvez um dos trechos mais lindos do Antigo Testamento. Talvez o ponto alto da mensagem de Abacuque, onde ele canta no verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Abacuque é outro homem em Abacuque 3, do homem que ele era em Abacuque 1. O Abacuque começa dizendo: até quando clamarei, direi violência, o Senhor não vai fazer nada. E ele encerra dizendo que ainda que falte tudo, eu vou me alegrar nesse Deus. Abacuque entendeu. Abacuque entendeu que Deus era bom e soberano. E ainda que as nações viessem contra Israel, ainda que faltasse tudo, ainda que eles passassem fome, é o que ele está dizendo aqui: não haja gado, a oliveira fale, o produto da vide mingue, ainda que a gente não tenha como comer, ainda que a gente não tenha como viver, a gente não tenha nenhum instrumento de troca para ter nada. Ainda assim, se tudo der errado, se não tiver ônibus, se não tiver viaduto, se tiver um cara armado em cada esquina, se houver assalto, morte, violência, se faltar dinheiro, comida, romance, ainda assim, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Abacuque entendeu que existia uma alegria que era independente das circunstâncias que ele estava vivendo. Porque o Evangelho nunca prometeu paz externa. O Evangelho nunca prometeu que as coisas vão dar certo à sua volta. Ele promete que as coisas podem dar certo dentro de você, independente do que acontecer à sua volta. O Evangelho promete uma alegria na salvação. Ainda que as coisas deem toda a razão para você estar acabado, ainda que a vida te dê motivo para você chorar, ainda que a vida te dê motivo para você viver com medo, o Evangelho promete alegria. Não alegria na circunstância, mas alegria em um Deus que te salva, independente da circunstância. O Evangelho não promete que você vai ficar rico, o Evangelho não promete que você vai ser saudável, o Evangelho não promete que você vai ser próspero, o Evangelho promete uma felicidade, uma exultação que é possível de encontrar em Deus, mesmo falido, mesmo solteiro, mesmo doente, mesmo no porta-mala de um carro que foi roubado. E você saber o que vai ser da sua vida. Mesmo no luto, há uma alegria que é prometida pelo Deus da sua salvação. A gente tem medo, a gente chora, a gente sofre, mas nós podemos suplantar as dificuldades quando a gente olha para um Deus que é poderoso e bondoso, mesmo que tudo falte. No fim das contas, a mensagem de Abacuque é muito urgente para nós. É muito urgente porque nós ainda vivemos com medo das circunstâncias. Nós ainda vivemos dependente das circunstâncias. A nossa alegria ainda é projetada no que temos ou no que não temos.
Mas Abacuque diz que nós já temos aquilo que a gente precisa para ser feliz. Que nós já temos aquilo que a gente precisa para viver em Deus. E aquilo que nos separa da alegria dessa salvação é o orgulho, é o pecado, a superioridade moral, é se achar melhor, é se achar superior, é a maldade, é o pecado dos nossos corações, é aquilo que nos faz iguais aos criminosos muitas vezes. Se você se vê assim, se você entende que você é assim, se você ouve isso e diz, meu Deus, eu sou um pecador miserável, desgraçado, bem-vindo, você está no caminho certo. Você tem que correr para Deus. Você tem que se colocar diante do Senhor. Você tem que buscar a Cristo e viver em Cristo. Você pode já ser membro da igreja há muitos anos, você pode ser membro de igreja desde quando era criança, nascido na fé, você pode ser convertido, já ter feito a confissão pública de fé, ser batizado, mas ainda assim, você tem que correr para Cristo todos os dias. Você tem que correr para Deus constantemente. Se você se vê assim, se você me escuta falar isso, você não é membro de igreja, você nunca se batizou, você nunca viveu uma vida de fé, mas você entende realmente, eu sou um pecador, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, você não está longe do reino. Você não está longe do reino. Você já entendeu o principal. Você já tem o diagnóstico. Você só falta tomar o remédio. E o remédio é justamente aquilo que Jesus fez por todos nós que cremos nele na cruz. O fato de ele ter morrido para levar os nossos pecados e tomado para si a nossa miséria, e tomado para si o nosso crime, tomado para si a nossa maldade, para que agora, quando cremos nele pela fé, Deus nos recebe pela sua bondade, pela sua misericórdia. Mas talvez você ouça isso e diz, eu acho isso exagerado. Eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão mal assim. Eu sou uma pessoa até marromena, eu tenho minhas falhas, mas não é tudo isso. Sinto lhe informar que há um Deus que está com o arco armado. Há um Deus que possui uma lança brilhante. Há um Deus diante de quem os montes tremem e diante de quem os povos se calam. E Deus está vindo para atravessar os orgulhosos. Ele está vindo com a sua ira contra aqueles que se recusam a se dobrar diante dele. Aqueles que ainda acham que merecem alguma coisa. Que ainda acham que são diferentes dos babilônios. Que ainda acham que pelo próprio mérito são superiores. Deus virá com a sua ira. E eu não tenho muita confiança que qualquer um de nós pode resistir diante da ira de Deus. Senhor, nós oramos e pedimos para que a Tua misericórdia nos alcance. Queremos confessar o nosso orgulho, confessar os nossos pecados, confessar a nossa maldade e pedir, Senhor, que a Tua boa mão nos perdoe. Que a Tua misericórdia nos alcance, Deus, que a Tua bondade nos mova para Ti. Quantos pecados cometemos, quantas falhas nós praticamos, quantos erros, Deus, todos os dias fazem parte dos nossos hábitos. Confessamos, Deus, que pelo nosso mérito, pela nossa vontade, pela nossa capacidade, não conseguiríamos nada, Pai. Não seríamos nada, não teríamos nada. Se nós tentarmos alcançar os céus pelo nosso poder, vamos dar com a cara na parede, Deus. Mas, ó Senhor, diante de quem os montes tremem, diante de quem, Senhor, os prédios derretem como cera, nós pedimos que a Tua boa mão nos perdoe de tudo. Que a obra de Cristo nos alcance todos os dias e que nós possamos sentir, Deus, diariamente, a Tua boa vontade, o Teu querer, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor. Nos livra do orgulho. Se necessário for, Deus, nos quebra para que nós possamos ver a grandeza do Teu amor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira mingue, que nós possamos encontrar alegria, Senhor, na Tua salvação.